Conectamente aqui pela CDL-FM. Conectamente, você sabe, é um programa que fala sobre empreendedorismo no conceito da palavra. Se você já empreende, vem conversar com a gente. Se você quer empreender, vem conversar com a gente. Se você quer saber alguma coisa sobre o tema por curiosidade, seja bem-vindo à nossa prosa, porque ela está começando agora. E o nosso assunto agora é um assunto que está no centro de toda a discussão: plataformas de streaming. Quem vai dar o spoiler do assunto é o Fernando Cardoso. Então vamos lá, Fernando, diga lá. Bora lá, Paulo Leite. Hoje nós vamos mergulhar nos bastidores de uma das indústrias. Hoje nós vamos mergulhar no... Hoje nós vamos. Agora vai. Bora. Agora ele engasga 3 vezes, vamos lá. Hoje nós vamos mergulhar nos bastidores de uma das indústrias que mais crescem e transformam no planeta, o audiovisual. Mas não vamos falar apenas de telas, vamos falar de estratégia, visão e de como o Brasil deixou de ser um espectador para se tornar um protagonista global nesse mercado de bilhões de reais. E aí tem um especialista aqui para falar com a gente, né, Claro, Paulo? quando a gente conversa sobre temas tão importantes assim, a gente traz quem conhece do tema. E quem vai conversar com a gente é o Isaac Icom, que é o sócio fundador da Icom Ações Cinematográficas, é membro da Academia Brasileira de Cinema, é um dos grandes nomes por trás da estratégia 360 graus. Olha a nossa responsabilidade de conversar com ele, hein? Icom, bem-vindo à nossa prosa aqui do Conectamente. É um prazer te receber aqui. É um enorme prazer para mim estar com vocês. E muita responsabilidade também aqui desse lado, né? Então vamos embora, vamos dividir responsabilidades. E olha, eu vou te contar uma coisa. Vamos. Aqui tem um segredo quase que técnico, que é o seguinte: eu faço um sorteio que é metafísico, ninguém consegue percebê-lo. E esse sorteio diz quem faz a primeira pergunta. E eu não sei por que, durante todos esses anos do programa, sempre o escolhido é ele, o Fernando Cardoso. Então, Fernando, faz a primeira pergunta. Sorteio viciado, viu? Não tem base, não. Vamos lá, Isaac. Como eu falei na abertura, o Ah, Brasil deixou de ser apenas um consumidor para se posicionar como um protagonista global. Eu queria saber se tem algo sim. ainda que impede o Brasil de acelerar esse protagonismo no audiovisual. Olha, eu vou te dizer que é uma ótima pergunta, e existem diversos fatores que podem sim estar atrasando a nossa aceleração como dominador de audiovisual. E a principal delas é a falta de incentivo, né? Você olha editais de cinema e são editais que são defasados. Se você compara principalmente com incentivos que são oferecidos lá fora, você vê que o Brasil faz milagre com os filmes que ele faz. Um grande exemplo é o próprio filme que estava no Oscar agora, né? Foi feito com cerca de 4,6 milhões, que foi o Agente Secreto. Enquanto o Bugônia, que tinha ali uma temática diferente, mas um aspecto técnico parecido, custou 26 milhões de dólares. Então, assim, a gente tem muita possibilidade de crescer, só que o Brasil precisa entender o cinema como indústria mesmo, sabe? O audiovisual hoje emprega mais 60% a mais que a fabricação de automóveis no Brasil. Então, falta a gente entender esse modelo de negócio como uma indústria geradora de lucros, incentivadora, geradora de emprego. E a gente indo por esse caminho, a gente vai conseguir alavancar bastante, né, O, o o público, cinema. o público consumidor brasileiro ele está ficando mais exigente, porque nós aqui produzimos em qualidade que é competitiva com o mundo. Aumentou o processo de comparação. Aonde está aí a participação do público no crescimento desse mercado? Ah, isso é um fato, né? A gente aumentou muito o nível de produções brasileiras, tanto produções, questões técnicas, quanto questões também criativas. Então, é normal que vá surgir essa comparação, ainda mais com a gente ganhando espaço em festivais internacionais de grande nome, como o da própria academia, que é o Oscar.
E eu não falo só de filme, né, para além disso, a indústria audiovisual ela também está envolvida com publicidade. Então, por exemplo, eu estava agora na SXSW, em Austin, e muito se falava sobre esse processo de criação brasileiro, né, sobre a originalidade brasileira e o quanto que isso precisa ser mais explorado e o quanto que isso pode ficar ainda melhor com a capacidade técnica aumentando. Eu, por exemplo, eu tenho buscado muita tecnologia fora para levar para minha empresa, para poder oferecer o melhor para quem está gravando com a gente, quem queira inventar alguma coisa em relação a cinema. Então depende muito disso, né? De ter pessoas ali atrás incentivando, fazendo acontecer. Ô Isaac, no início aqui o Paulo falou das plataformas de streaming, né? A gente vê aí um crescimento gigante da Netflix, da Amazon, a própria Disney, né? Para um entrante, cara, essa evolução e esse crescimento dessas plataformas é um facilitador ou é uma barreira gigante? Olha, ótima pergunta. Eu diria que é um facilitador, por quê? Com a com a chegada dos streamings, Amazon, Netflix e os outros que estão no mercado, a gente conseguiu atingir o nível de internacionalização ainda não visto. Ou seja, filmes que são produzidos aqui no Brasil estão passando nos Estados Unidos, estão passando na Europa, estão passando na China, e isso faz com que o nosso cinema seja mais visto, seja investido mais no nosso audiovisual, porque gera uma visibilidade maior. Em termos técnicos, se a gente comparar o que é produzido lá fora e o que é produzido aqui, eu lembro, por exemplo, há muito tempo, eu sou mais velho no planeta, eu lembro há muito tempo quando se comparava um filme nacional com um filme internacional, você fazia uma comparação que traduzia para o filme nacional uma perda, por exemplo, de qualidade em som, em fotografia. Hoje, nós estamos hoje no mesmo passo, no mesmo ritmo do cinema internacional, em tecnologia, em equipamentos, nós encaramos os caras dando tapa na cara? Eu vou te contar aqui que a gente faz milagre, tá? Eh, a gente tem acesso a muita tecnologia, principalmente agora com a chegada dos LEDs no mercado, né, onde foram substituídas aquelas lâmpadas antigas enormes que eram muito caras. Então a gente tem acesso a esse tipo de tecnologia, que é o mesmo tipo de tecnologia que está sendo usado em Hollywood. E eu diria que a gente só não tem acesso às mesmas proporções, mas é aquela coisa, o brasileiro ele se esforça, ele faz aquele jeito brasileiro e quando ele quer fazer acontecer, ele faz. Eu digo para vocês com toda certeza que a gente não fica devendo em nada para a produção internacional, quando se fala de aspectos técnicos como fotografia, pós. Ô Isaac, tem um dado que apenas 6,3% dos catálogos nas plataformas são de conteúdos nacionais. Tem uma fábula que todo empreendedor conta aí que uma vez foram para a China ou para a Índia para ver a possibilidade de montar uma fábrica de chinelo lá. E chegou lá, tava todo mundo, ninguém usava chinelo. Aí foi o primeiro, falou assim, não, não vamos montar indústria lá não, que lá ninguém usa chinelo. Não vai lá não. E aí mandaram o segundo foi e falou assim: não, vão para lá assim, lá ninguém usa chinelo, olha o tanto de gente que a gente pode vender. Esse mercado sendo tão, com um percentual tão pequeno assim de conteúdos nacionais, você enxerga como uma oportunidade ou como uma ameaça? Olha, eu enxergo como uma oportunidade. Eu acho eu acho não, acredito que, principalmente com isso que a gente estava falando até ali atrás, né, sobre a evolução de tecnologia, o acesso que está mais fácil, o jeito brasileiro de criar essa tropicalização que está em alta no mundo, tá mais fácil da gente atingir lugares onde a gente não atingia. É claro que isso
depende também ali de uma certa ajuda dos streamings, do governo em regulamentações, para a gente ter um catálogo maior de produções nacionais, para que seja investido mais em produções nacionais. Agora me conta uma coisa, nós te apresentamos aqui e nós falamos que você aí é um dos grandes nomes por trás da estratégia 360 graus. Eu te juro que eu quero saber o que é isso, mas conta para mim em português, não em cinematiquês, não. O que é essa estratégia 360 graus? Legal. Então, quando a gente fala de estratégia 360 graus, é porque a Icon ela atua em diversos campos. A Icon é a empresa que eu fundei e ela é uma locadora de equipamentos. Ou seja, ela tem equipamentos super tecnológicos que possibilitam a gente gravar e fazer coisas assim inimagináveis. E além disso, ela atua também em eventos, publicidades, shows, diversas áreas. A gente já fez filme no Chile, então a gente tem transporte, geradores. E quando a gente fala de uma estratégia 360, é porque a gente não é produtora, mas a gente gosta de incentivar o mercado. Ou seja, se você tem uma ideia, se você quer fazer um curta ali, um monstro para mostrar, né? A gente consegue te incentivar, a gente pega um equity do projeto, mas a gente incentiva e entra como coprodutor do projeto. Ou seja, a gente atua para incentivar o cinema, a gente apoia diversos festivais, cinema independente, e muita gente procura a gente justamente por isso, assim, tenho uma ideia super legal que eu quero mostrar para Netflix, mas eu não tenho acesso ao equipamento, eu não tenho como gravar. E aí a Icon entra nessa parte. É uma estratégia totalmente diferente de negócio dentro do audiovisual. Ô, Isaac, tem muitos empreendedores que escutam aqui o Conectamente. E a grande maioria, com certeza, pela diversidade, né, não são do seu segmento. Eu queria que você falasse assim, qual que é um primeiro passo para essa pessoa usar o audiovisual para ser um impacto ou uma ferramenta direta no crescimento do seu negócio? Olha, linguagem visual é tudo, né? Quando a gente pensa em marketing, eu sei que o audiovisual está ali no core do business. Porque é o que você vai transmitir para o seu cliente, é o que você vai ter de posicionamento. Se você quer se posicionar num mercado mais premium, se você quer vender mais no varejo. Então, assim, é o principal, eu diria assim, da estratégia de marketing. O Isaac, quando a gente falava em audiovisual, há um tempo atrás a gente falava em expressão artística. Mas o desenho que a gente tem Uhum. visto com filmes, com projetos, com documentários, até mesmo a propaganda brasileira que se firma cada vez mais, mostra que nós estamos falando de uma indústria. O que é que mudou Sim. na cabeça de quem comanda isso para fazer essa migração de comportamento, do comportamento artístico para a inteligência da indústria do segmento de negócios? Olha, eu acredito que o brasileiro, os governantes, as empresas estão percebendo o audiovisual, como você disse, como indústria. Então, a gente vê uma forma de ter lucratividade, de ser uma indústria geradora de empregos, que era uma coisa que não se via antes, né? A gente só pensava, produzir um filme ali, ok, mas e aí? E sendo que, na verdade, os filmes, quando você investe, é cerca de 3 vezes o valor retorna para você. Eu falo tanto em publicidade quanto em filmes que vão para cinema. Tem questão de bilheteria, tem questões de direitos patrimoniais. Hoje, com streaming, você consegue vender e ter um direito patrimonial expressante. Ô, Isaac, a gente está falando que o audiovisual deixou de ser arte e é uma indústria, né? Inclusive, você falou das questões do investimento e que a gente tem que enxergar dessa maneira mesmo. Mas como que a gente pode equilibrar a criatividade, quer dizer, com a pressão pelos resultados? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Então,
Eu acredito que é o seguinte, acho que as duas coisas podem caminhar lado a lado. Na verdade, se você tem um filme para fazer e você tem uma boa ideia criativa, automaticamente esse filme vai vender bem. Porque um filme bem produzido, ele vende bem, ele precisa ter ideias originais, ideias que atendam o público. Então é muito fácil achar esse equilíbrio. Agora, as plataformas querem volume, catálogo, retenção. Como é que faz para a gente preservar identidade autoral num ambiente que se contrapõe com o desempenho claro? Eu preciso de volume, eu preciso de retenção de público, eu preciso de catálogo amplo. Como é que a gente faz para conviver com essas duas realidades? Entra muito nessa questão que a gente acabou de falar, né? Quando a gente tem equipes boas formando os bons diretores, artistas, atores, o processo criativo ele se torna bom. Então, assim, quando a gente pensa em roteiro, em fotografia, às vezes você não tem um roteiro ali que é tão legal, porque você quer vender muito, mas você pode trabalhar isso na sua linguagem visual, na sua fotografia, fazer uma fotografia que se sobressaia. Então tem muito essa questão de equilibrar o projeto. Ô, ô Isaac, a gente, até o Conectamente é um desses cases, né? A gente vê um crescimento muito grande de podcasts e eles são impulsionados pelo Spotify, pelo YouTube, que são as plataformas que estão dentro do nosso contexto. É, isso muda de alguma maneira esse jogo para quem quer começar no audiovisual? Porque antes tinha aquele negócio das superproduções, né? Você falou da discrepância que tem do investimento que é fora do país para o investimento que acontece dentro. Mas e a gente entrando com essa ponta, né, dos podcasts, que é uma coisa muito forte hoje? Você enxerga que é uma entrada? Sim, eu enxergo como uma entrada. Eu, inclusive, sou bastante fã de podcast. Eu acho que traz acessibilidade para o público. Você se sente mais conectado ali com o que você quer fazer. E quando a gente pensa em indústria audiovisual e pensa só em produções grandes, o mercado mudou bastante. Houve um tempo que sim, tudo precisava ser produção grande. Mas hoje em dia, com as pessoas consumindo conteúdo em mídias sociais, você não tem aquela necessidade de ter várias super câmeras, várias super equipes para produzir um conteúdo para tela pequena. É claro que você pode, e que fica bonito também, mas existem inúmeras possibilidades de você fazer com uma câmera normal. Você vê muitos os filmmakers hoje em dia que fazem assim conteúdos incríveis, níveis cinematográficos com apenas uma câmera, uma equipe enxuta, e aí é nisso que entra. Cada projeto tem uma linguagem diferente, né? Uma coisa diferente. Então não adianta eu comparar um filme grande com um projeto de um filmmaker. Mas os dois são lindos e os dois vendem super bem dentro do seu nicho. Fernando, estamos terminando a nossa prosa, mas tem muito mais curiosidade para perguntar. A gente vai ter que convidar o Isaac para vir outras vezes aqui para essa prosa com a gente. Faz aí para a Olha, tô gente. dentro. Será um prazer. Faz para a gente aí agora, Fernando, um resumo de tudo que a gente conversou, porque é um assunto que interessa muita gente. Ô, Paulo, acho que eu queria destacar dois pontos aqui. Primeiro, dentro do Isaac, do que o Isaac falou, eu queria falar da como que o brasileiro é criativo, né? Ele pontuou algumas coisas relacionadas à discrepância de recurso e em quase todos os segmentos isso acontece, né? Quando a gente vai fazer a comparação de empresas do Brasil com as do exterior, a gente vê essa discrepância, mas a criatividade do brasileiro, a busca do brasileiro pela evolução é tão bacana que em muitos momentos a gente consegue se destacar, mesmo tendo todo esse diferencial ligado ao dinheiro. E o segundo ponto, o Isaac tocou numa coisa ligada ao audiovisual para passar a imagem, seja das pessoas ou dos negócios, é, como que as pessoas te veem. E eu acho que cada vez mais a busca das pessoas é pela verdade.
Às vezes as pessoas não estão buscando também aquelas superproduções, elas estão buscando uma produção que vai ser efetiva ali e que é o que realmente acontece na vida das pessoas. Antes de encerrar, eu vou te fazer uma pergunta direta, hein? Agente secreto foi injustiçado no Claro, Oscar? Teve injustiça com agente secreto no Oscar? foi. Eu acredito que teve sim. É uma baita produção. O filme estava lindo e é brasileiro. Não tem como não falar que não teve injustiça. Na sua opinião, então tinha que ter levado pelo menos uma estatuetazinha ali. Tinha, pelo menos o melhor filme internacional. Bom, o Isaac Aicon, muito obrigado por participar com a gente dessa prosa. O Conectamente agradece muito por ter conversado conosco. Como eu já disse anteriormente, vamos te convidar para mais vezes, mais conversas, para falar desse mercado que é cada vez mais amplificado e que cada vez mais faz parte do dia a dia da gente. Todos nós consumimos de uma hora ou outra, a gente consome produtos de audiovisual. Muito obrigado por ter participado com a gente. Um grande abraço. Sim. Para você que nos acompanha. Obrigado a vocês. Para você que está nos acompanhando aqui pelo Conectamente, a gente termina o programa aqui. Mas já está lá no streaming, em todos os canais de streaming. Já você vai no Multiprosa da CDLBH para nos acompanhar. E tem um convite para te fazer. Semana que vem a gente está aqui. Você é o nosso convidado especial. Até lá.